Em Malaquias capítulo 1, versículo 6, a palavra fala assim: o filho honrará o pai e o servo honrará o seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou teu senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Quando nós olhamos uma palavra como essa, em que Malaquias ele começa a profetizar a respeito do futuro de Israel, a palavra de Deus chega a dizer que aquele povo estava deixando de lado o culto e a verdadeira adoração a Deus. Eles estavam deixando de lado aquilo que Deus realmente tinha chamado eles para fazer. Nós fomos chamados por Deus para ganhar vidas no reino dele. Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele fala lá em Mateus capítulo 9, versículo 37, versículo 38, ele fala assim: então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara realmente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Essa palavra rogar é suplicar fervorosamente. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus está falando assim: ore, mas suplique de uma maneira fervorosa para que o Senhor Deus levante líderes, levante mais trabalhadores. Por quê? Porque a seara são as pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem o nome de Deus. É realmente grande, e Deus quer usar você para trazer essas pessoas para a sua presença. Então eu gostaria de estar trazendo um estudo em 6 tópicos sobre os 6 Cs, ou os 6 pilares de uma liderança eficaz, e cada dia eu vou estar discorrendo a respeito de um assunto. Então hoje eu vou estar falando sobre o primeiro pilar de uma liderança eficaz. O primeiro pilar, ou o primeiro C, porque todas as palavras começam com C, é a competência. Deus nos chamou para nós sermos pessoas competentes. Deus nos chamou para nós nos esforçarmos de tal maneira que Ele tenha a liberdade de nos usar. A palavra chega a dizer assim, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo para confundir aquelas pessoas que pensam ser alguma coisa, para que toda a honra e toda a glória pertença a Deus. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, Deus ele terá a liberdade de nos usar em sua palavra a partir do momento que nós nos dedicamos em conhecê-la. O Senhor fala que nós devemos apresentar-se a Ele como obreiros aprovados, que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, em nós tem que ter esse desejo sincero de conhecer todos os dias ao Senhor através da sua palavra e permitir com que Ele nos use em seu reino. Então o primeiro pilar de uma liderança eficaz é a competência. Quando você, por exemplo, olha para a vida de Martinho Lutero, em 1 ano e meio, naquela época, as pessoas se formavam em filosofia com 5 anos, mas em 1 ano e meio, Martinho Lutero se dedicou tanto que ele conseguiu ter o título de doutor em filosofia em 1 ano e meio. Ele aprendeu o grego, ele aprendeu o hebraico, ele aprendeu o latim, e ele era alemão, então ele falava a língua dele nativa e ele falava todas essas línguas fluentemente. Quando ele foi traduzir a Bíblia Sagrada para a língua dele, ele teve que pegar do original grego e do original hebraico da Bíblia para traduzir a Bíblia toda para a língua dele. Quer dizer, ele se tornou uma pessoa extremamente competente, dedicada a serviço do reino de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, por exemplo, em Atos capítulo 6, versículo 4,